Vamos abrir então nossos boletins. Nosso estudo de hoje está na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versos 10 ao 12. Peço que vocês abram as Bíblias mesmo nesse texto de 1 Pedro, capítulo 1, porque eu queria ler com vocês o primeiro capítulo do verso 3 ao verso 12. Depois nós acompanhamos pelo boletim o verso 10 a 12, para que a gente tenha contexto, porque esse texto é o fim dessa primeira perícope, né, que Pedro está falando sobre... Basicamente, ele está dando uma ação de graças, ele está dando glória e bendizendo ao Senhor por essa grande salvação que nós temos em Jesus Cristo. Então, eu vou ler, vocês acompanhem nas Bíblias de vocês. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. E agora o texto que é o texto de hoje. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiram. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que, agora, vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos anelam perscrutar. Amados, então, primeiro... queria falar um pouco sobre os nossos estudos anteriores. Nos estudos anteriores nós podemos falar sobre a salvação, podemos falar sobre a esperança, podemos falar sobre a grande regeneração que está em Jesus Cristo. E agora Pedro então vai falar que foi a respeito dessa salvação. Ele definiu a grandeza, ele definiu a importância, ele definiu tudo que essa salvação é, para então agora ele falar, foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram. Então, é sobre essa salvação, a única salvação que importa, a única salvação que é eficaz, a única coisa que pode nos salvar da condenação, que nós vamos falar hoje. É a alegria nela. Mas antes disso, eu queria, no nosso boletim, vocês vão ver que nós vamos falar um pouco sobre a nossa gratidão, nós vamos falar um pouco sobre a morte, como uma coisa que é inevitável para o ser humano, mas para a gente então entender a grandeza dessa salvação. Porque essa salvação, ela solta, se nós não precisássemos de salvação, seriam salvos de quem então? Então, vamos lá, primeiro parágrafo do nosso boletim, que é o texto, no segundo a gente começa agora. Para o salvo, a salvação não deve ser tratada de forma indiferente, superficial, como se fosse apenas entre aspas, atestado de salvo que obtivemos por meio de Cristo, ou como se tivéssemos entrado em um estado anestesiado, em que a consideramos como se fosse mais um acessório que vestimos. Isso é desprezar tão grande salvação. Irmãos, quando eu estava preparando esse estudo, algumas semanas atrás, eu
estava orando, pedindo ao Senhor qual que era o caminho que o Senhor queria que eu trilhasse ao estudar esse trecho. Porque é um trecho que é muito rico, que pode ser abordado de vários prismas, de vários lados. É um prisma com várias facetas em que você pode observar de várias formas. E aí, Senhor, mas qual é a mensagem que o Senhor tem para nós hoje? E aconteceu uma situação importante na minha família. Uma tia minha faleceu, a irmã da minha mãe, e foi um momento muito difícil, complicado, profundo, lá em casa, na nossa família como um todo, porque ela faleceu inesperadamente. Ela teve um infarto enquanto ela estava na casa dela. E, ao mesmo tempo que isso aconteceu, a gente pôde presenciar a família como um todo sofrendo, mas de formas diferentes. Né? No velório, você via cristãos sofrendo de uma forma, pessoas que não são cristãos, que são ateus ou qualquer outra coisa que seja, mas que, enfim, não importa, se não são cristãos, estão condenados ao inferno, sofrendo de outra forma. Pessoas que não conheciam a história sem entender como aquilo aconteceu e por que aqueles testemunhos estavam sendo dados e por que as pessoas estavam falando o que estavam falando. E, ao mesmo tempo, eu tive a oportunidade de ir com a minha mãe dar a notícia para o meu avô, que minha tia havia falecido. E facilmente uma das experiências mais difíceis da minha vida. Contar para um pai que a filha havia falecido. Então, diante daquilo tudo, acho que ficou claro para mim. O Senhor confirmou no meu coração uma coisa que já vinha martelando há muito tempo. Então, esse estudo é um reflexo daquele momento. É um retrato daquilo que estava acontecendo, que o Senhor levantou para mim naquele momento. Então, por isso que hoje nós vamos falar de morte. Por isso que hoje nós vamos falar de alegria da salvação. Porque são coisas contrastantes, né, no mundo. Então, nesse primeiro parágrafo que fala, a gente começa falando que, basicamente, isso foi uma coisa que aconteceu com a minha tia. Minha tia, e eu estou falando disso porque foi ela que pregou o evangelho na minha casa, foi ela que pregou o evangelho para mim, para os meus pais, e eu pude ver, apesar de ser muito novo, mas conforme a gente vai crescendo, a gente vai ganhando mais maturidade, ela perdendo a alegria da salvação dela. Eu pude ver durante a vida dela, ela sendo uma pessoa que ela frequentava a nossa comunidade, mas eu pude ver ela uma pessoa que pregava o evangelho em todo lugar que ela tinha oportunidade. Uma pessoa que um dia me chamou no quarto dela e me obrigou a confessar o nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dela. Eu tinha, 9 anos, vem aqui, você vai confessar. Né? Porque para ela isso era muito importante. Né? Os meus pais conheceram o pastor Humberto começou a fazer estudo lá na nossa casa e eles vieram conhecer o evangelho porque a minha tia foi muito insistente. Vem aqui, eu conheci uma mensagem que vocês precisam ouvir. Mas conforme o tempo foi passando, circunstâncias da vida foram acontecendo, ela foi se decepcionando com irmãos, ela foi se decepcionando com situações da vida, ela teve 2 cânceres e passou por isso, então ela pôde ver como que os irmãos lidaram com ela. Além disso, o amargor, né, de sofrer aquilo tudo, e eu fui vendo ela perdendo a alegria da salvação dela. Então aquela pessoa que antes pregava o evangelho e anunciava a salvação e anunciava Cristo, agora era uma pessoa que era inerte. Era uma pessoa anestesiada, uma pessoa que, basicamente, ela considerava que ela já era uma pessoa salva. E isso bastava para ela. Bastava no sentido de que, tá bom, já sou salva mesmo, é isso aí a vida, entendeu? E agora eu vou ficar aqui deitado na minha cama assistindo TV porque era isso que eu precisava fazer, ser salvo. Então, não é para isso que nós somos chamados. Não é essa a alegria da salvação que nos é proposta. É aquela primeira tia que eu conheci, que para mim ficou na minha mente, que mostra uma pessoa que encontrou pão. É um mendigo que encontrou pão. É aquela pessoa que tinha uma doença e encontrou a cura e quer contar para todo mundo. Como quando, sendo bem simplista no argumento, quando você descobre aquele lugar que tem um restaurante que é muito gostoso e é barato, e você conta para todo mundo, sabe? Então é quando você descobre alguma coisa que... E além de tudo, é grátis, é graça.
né? Então, isso a gente não via mais nela. Então, isso eu comecei a perceber que já aconteceu comigo, acontece com irmãos por perto. Então, é disso que nós vamos falar hoje. Agora, voltando para o boletim, é fácil cairmos nessa cilada, uma vez que ouvimos constantemente, com razão, sobre características como graça e misericórdia abundantes. Podemos desenvolver um sentimento de que, se algo é tão abundante, podemos desperdiçá-lo. Assim como pode acontecer com dinheiro, bens materiais, tempo, água, podemos transferir isso para como nos aproximamos da nossa salvação. Como nós estamos numa comunidade que tem uma ênfase muito grande na graça e na misericórdia da salvação, principalmente aqueles que são nascidos e ouvem isso desde pequeno, ou não, né? Pode ser uma coisa mais recente mesmo, é muito fácil a gente cair num erro humano que assim como alguém ganha na Mega Sena, ganha milhões, e de repente você vê essa pessoa ficou pobre. Por quê? Porque a pessoa acha que aquilo que tem muito nunca vai acabar. Aquilo que ela tem de sobra, ela pode simplesmente desperdiçar e esquecer que aquilo existe, porque isso não é mais um problema que eu preciso me preocupar, né? Então, isso pode acontecer de N formas, né? A gente pode simplesmente desenvolver um sentimento de que se a graça é abundante, de que se a minha salvação ela é plena e eficaz, então, deixa ela para lá. Então, é mais uma coisa resolvida na minha vida. Assim como foi o vestibular, assim como foi um diploma na faculdade, assim como foi um casamento, a quitação do meu carro, da minha casa, a salvação é mais um check na minha vida, né? Misericórdia, Senhor. Além disso, voltando ao boletim, outra faceta desse sentimento pode ser de que temos, entre aspas, direito adquirido à salvação. Algo como, ora, se Cristo pagou o preço e eu sou um eleito de Deus, logo, essa salvação é direito meu. E se é um direito meu e eu não posso perdê-la, então eu posso esquecer, porque é um assunto resolvido. Mesmo que esse pensamento não sirva de fundamento para o liberalismo pecaminoso, ele pode nos levar à inércia e um marasmo na vida cristã. Então é como se a gente, de novo, seguindo esse mesmo argumento, como se a gente tivesse um sentimento de que, poxa, se a minha salvação já é minha, e aí existe uma expressão que é o direito adquirido, né? Como se aquilo já fosse meu, e ela é de fato, nós não podemos perder a salvação. Porque se uma vez o preço que foi pago, ele foi pago. Então nós não podemos perder a nossa salvação. Mas não é esse o ponto. O ponto é, se eu tenho direito à salvação como se fosse, afinal de contas, eu já criei, então eu tenho direito a ela. Então eu não posso perder. Então eu posso fazer o que eu quiser, ou eu posso não fazer nada, eu posso sentar e não fazer nada. E não demonstrar nenhum tipo de alegria pela minha salvação, não demonstrar nenhum tipo de serviço ao Senhor, não comparecer aos cultos de domingo, não participar da igreja, não orar, não entregar o dízimo, não fazer nada. Não ter nenhum tipo de atitude de gratidão pela minha salvação. Por quê? Porque a minha salvação já é um direito meu. Eu venho aqui, às vezes aos domingos, eu ouço uma palavra, frequento alguns almoços com alguns irmãos para bater o ponto, mas no fim, será que eu sou salvo? Porque uma marca do salvo é a nossa alegria. A marca daquela pessoa que é salva é querer falar isso. Nós somos conhecidos pelos nossos frutos. Um dos nossos frutos é esse. É a pregação do evangelho. É eu querer falar. Vem aqui. Deixa eu pregar o evangelho para você, meu amigo. Eu sei onde tem salvação. Então, pode ser sim que você seja salvo, esteja num momento difícil e complicado da sua vida. Pode ser sim que você não seja salvo e você de fato não tenha conhecido Jesus Cristo como Senhor da tua vida. Que você esteja frequentando nossa igreja, que você esteja frequentando qualquer igreja, que você tenha ouvido a pregação da palavra, mas você não tenha conhecido intimamente o Senhor Jesus Cristo. Voltando ao boletim. Todas essas situações, sentimentos e pensamentos são possíveis em nosso meio. Afinal de contas, tendemos a querer viver nossa vida terrena da maneira mais amena e confortável possível. E para isso, ignoramos
o que ser um salvo, eleito e filho de Deus traz como consequência e responsabilidade concreta. Uma vez que nós somos salvos, e vocês vão perceber que nós vamos falar bastante sobre isso aqui hoje, nós somos chamados a seguir aquele de quem nós somos discípulos. Nós somos discípulos de Jesus Cristo. Nós seguimos os seus passos. Biblicamente falando, quando nós olhamos para a história da igreja, nós vemos que os homens que seguiram a Cristo foram perseguidos. Eles não tiveram uma vida de conforto e amenidades. Eles não tiveram uma vida de tranquilidade e aquela paz, onde eu convivo com todos os meus amigos, eu convivo em qualquer roda, eu me encaixo em qualquer círculo e eu me moldo a qualquer situação. O cristão incomoda. Nós não somos redondos, nós somos quadrados. Aonde nós passamos, aonde o cristão passa, as pessoas sabem que ele é cristão. Por onde o cristão passa, ele deixa um rastro de alegria, de evangelho, de boas novas e, se Deus quiser, de incômodo. Porque a mensagem de Deus, o evangelho, é loucura para o mundo. E uma vez que nós falamos dessa loucura para o mundo nos vê como loucos. Se dentro do seu trabalho, dentro da faculdade, aonde quer que você esteja inserido, da sua família principalmente, as pessoas não sabem que você é cristão, eu convido você a deixar claro isso, por meio do seu testemunho, por meio da palavra, por meio da pregação do evangelho. Porque daí sim, vocês vão conhecer o que é viver uma vida cristã, como nós somos chamados. Porque nós não somos bem-vindos, meus irmãos. Nós não somos bem-vindos no mundo. Nós não somos cidadãos desse mundo. Nós somos embaixadores de um reino que não pertence a esse mundo. Por onde nós passarmos, nós vamos criar sim incômodo. Nós vamos ser incomodados. Nós vamos sofrer. E nós precisamos pedir ao Senhor para que Ele restaure a alegria da nossa salvação. Senhor, restaura a alegria da minha salvação. Para que as pessoas vejam que eu sou alegre mesmo em meio à tempestade. Para que as pessoas vejam que mesmo passando por câncer, mesmo passando por problemas difíceis na família, mesmo passando por perda de emprego, a minha alegria não está nesse mundo. Eu vou sofrer sim. Vai ser difícil, eu vou chorar. Vai existir um momento de luto, vai existir um momento de contar para um pai que ele perdeu a filha. Mas tudo isso, em perspectiva com a eternidade, não faz sentido. A minha alegria não depende disso. A minha alegria está no Senhor. Senhor, eu estou passando por um luto, mas é no Senhor que está a minha alegria. Restaure em mim a alegria da minha salvação, porque a minha alegria pertence ao Senhor e depende do Senhor. E o Senhor não muda, Ele não falha e Ele não vacila. Então, assim como o Senhor não muda, não falha, Ele não vacila, nós lemos aqui, nos versículos anteriores, que nossa esperança ela é viva, que a nossa esperança ela é imarcessível, ela não se corrompe, ela não se corrói. Se a nossa esperança ela tem essa característica, por que nós, que dependemos dela, que cremos nela, vacilamos? Voltando então ao boletim. O que seria de nós sem a graça e a misericórdia do Senhor? É, conforme a sua grande misericórdia que fomos regenerados, para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Sem a graça, não haveria regeneração, esperança e nem ressurreição. Estaríamos todos condenados à justa condenação do pecado, a morte. Falar sobre a morte para um ser humano é algo assombroso. Afinal, o homem já conseguiu encontrar soluções para tantos problemas complexos. Criou supercomputadores, inteligências artificiais, e mesmo assim, a morte permanece lá. Como que é? Um decreto imutável de Deus. Vamos ler juntos? Porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. É importante entender, então, queridos, que a morte, ela não é um acidente. A morte, ela não é algo que vem por acaso, que aconteceu uma tragédia. A morte, ela é um decreto do Senhor. O Senhor decretou que, se o homem comesse,
morreria. O homem comeu, então o homem morreu. O espírito do homem morreu. O homem como um corpo foi caído, a criação foi corrompida e agora todos nós precisamos enfrentar a morte. E é muito difícil a gente falar disso para as pessoas. Você vê que se você chegar em qualquer roda, em qualquer situação, a menos que seja num velório, e até por isso que a palavra fala que é melhor você estar num velório do que onde tem festa. Mas se não for num velório, qualquer roda que você chegar, em qualquer situação, se você falar de morte, você vai ser um espalha-roda. Você vai ser um cara que as pessoas vão olhar e falar, puxa, esse cara tá falando de morte aqui, meu, mas que bad, meu. O cara down, né? Fica falando de morte. Por quê? Porque a morte incomoda o homem. Não existe nada que nós possamos fazer diante de um destino inevitável. O pastor Maurício sempre fala que quando nós nascemos, nós somos uma encomenda da parteira pro coveiro. Então, é isso que nós somos, queridos. Nós somos todos, uns mais próximos e outros mais longe. É engraçado a gente ver o nascimento de uma criança numa família quando existem aquele vozinho ou aquela bisavó tão velhinhos e a gente vê essa diferença, né, daquela jovialidade e aquilo que a corrupção traz. Quanto mais nós nos aproximamos da morte, mais nós vemos os efeitos da corrupção em nossos corpos. Mais nós vemos os efeitos do pecado em nosso corpo. A gente começa a ter dor, a gente começa a não conseguir fazer as coisas, a gente esquece das coisas. Isso não é o plano do Senhor para nós. Esse não foi o plano do Senhor para cada um de nós. O Senhor nos criou à imagem e semelhança dele. Um ser eterno. Porém, o homem comeu do fruto. Adão e Eva comeram do fruto. E por isso, nós estamos enfrentando esse destino hoje. Seguindo no boletim. É necessário entender que a morte é certa para todos, pois todos pecaram. Romanos 3,23 diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o salário da morte, do pecado, é a morte. Romanos 6,23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Não existe o que possamos fazer, salvo em caso do retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não tem o que a gente possa fazer mesmo. Todos nós vamos morrer, a menos que, Maranata, Senhor, volta logo. Nós não conheceremos a morte. Mas a menos que o Senhor Jesus volte hoje, ou enquanto nós estivermos vivos, todos nós vamos chegar lá. Enfrentaremos a nossa morte, ou a morte de amigos, irmãos, parentes e entes queridos. Em um mundo onde pais enterram filhos e filhas, onde o amor esfriou e tem esfriado, a morte será cada vez mais presente e inescapável. Nós vivemos um período de guerras intensas, períodos onde nós nos alimentamos mal, onde nós dormimos mal, onde nós vivemos assolados pelo estresse, onde nós não conseguimos emagrecer e tomamos remédio para isso. Então, nós estamos vivendo a era do imediatismo, da tecnologia, a era do remédio, a era da guerra, tudo isso junto. Cada vez mais nós vamos ter pessoas, jovens morrendo por causas inesperadas. Nós vemos pessoas morrendo por causa de vacinas, pessoas morrendo por causa de motivos que nós desconhecemos completamente. Doenças que o homem nem conhece ainda estão acontecendo. Eu não estou falando da nossa morte somente. Nós estamos falando de morte de pessoas próximas de nós. Se você ainda não teve a oportunidade de enfrentar a morte de alguém próximo, esse dia vai chegar. Seja um vô, uma avó, um tio, uma tia, um pai, uma mãe, um irmão. A morte vai chegar e nós vamos enfrentar esse momento. Então, nesse momento em que estivermos face a face com a morte, no boletim, aqui nos agarraremos. Onde estará a nossa esperança? Bem, se você não pertencer ao Senhor, não existe nada a que possa se agarrar, pois a morte é certa para todos. E isso, meus irmãos, foi exatamente o que eu pude presenciar no velório da minha tia, como eu falei para vocês. Eu tenho primos, eu tenho conhecidos e pessoas que estavam nesse velório que eu sei que não confessam o Senhor Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. E nesse momento, você vê a pessoa olhando para aquela situação, se deparando com a morte, e é aquilo. É aquilo. A vida acaba ali. O sofrimento
de uma pessoa, de uma pessoa próxima morrendo para alguém que não tem esperança, é isso. Mesmo aquela pessoa sendo cristã. Porque a pessoa que não conhece a Cristo, vendo um cristão morrendo, ela não entende. Ela não entende o que vai acontecer. Ela não crê naquilo. Nada faz sentido para ela. A morte é como se fosse, entre aspas, o fechamento de um ciclo. Eu vejo as pessoas falando isso, um ciclo que se encerrou. Que ciclo? A sua vida é eterna. A questão é o destino que você vai. Você pode ir para o inferno, ou você pode ficar na graça do Senhor. De novo, nós não estamos falando aqui da salvação como uma saída livre da prisão. Como aquela carta que você usa para se livrar de uma condenação terrível. Mas a nossa salvação, a nossa alegria não está ela também está no fato do livramento da nossa condenação. Mas mais do que isso, nós estaremos na graça do Senhor. Nós estaremos diante dele, louvando a ele que é o eterno, que é o Altíssimo, a ele que detém todas as coisas. Eu vou encontrar cada um de vocês que é salvo aqui lá. E isso alegra o meu coração. Porque nós vamos ler daqui a pouco. O fim da vida de um cristão não é um fim, é um dormir no Senhor. E, queridos, que alegria que nós temos por causa disso. E voltando ao boletim, mas, para nós que pertencemos ao Senhor, existe uma esperança viva. O autor da vida, Cristo Jesus. Pedro sabia disso. Ele havia vivido isso mais de uma vez. Quando andou sobre as águas, afundou e bradou: Senhor, salva-me. Mateus 14:30 fala assim: reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Naquela passagem onde Pedro anda sobre as águas, Pedro começa a andar sobre as águas e de repente ele olha para a tempestade, tira os olhos do Senhor e começa a afundar. Ele sabia que só tinha um homem, aquele Filho de Deus, que podia salvá-lo, e gritou: salva-me, Senhor. Pedro experimentou isso na pele. Pedro experimentou a salvação antes mesmo de Cristo ter morrido na cruz. Ele experimentou aquele que poderia todas as coisas, permitir que ele andasse sobre as águas. Mas mais do que isso, pegar ele pela mão e tirar ele da condenação. Pedro experimentou isso. Então por isso que Pedro escreve essas coisas. Ou quando ele presenciou Jesus ressuscitando Lázaro, depois de afirmar em João 11, 25 e 26. Vamos ler junto? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Então Pedro viu Jesus falando isso, e depois disso, ele não só falou isso, como ele ressuscitou Lázaro. Pedro viu que para Jesus a morte não é o fim. Para Jesus, a morte não é algo que ele não consegue lidar. Jesus venceu a morte. Ele detém as chaves do Hades, queridos. Então, Pedro, voltando ao boletim, Pedro entendeu profundamente que, diante da morte, nossa esperança não é um conceito. Ela não é uma filosofia, não é abstrata, não é algo que a gente olha e fala assim: nossa, mas é alguma coisa assim, né? Esperança, aquela coisa que eu não sei explicar muito bem. Mas beleza, tá lá, nossa esperança é viva. Vou pôr uma pedra em cima disso, tranquilo. Não é um conceito, é uma pessoa. Não é um amuleto, é o eu sou, Senhor de toda a criação. Em Cristo, o aguilhão da morte foi removido e a vitória foi proclamada. Fomos libertos da escravidão, do medo da morte. Amados, a gente pode muitas vezes não estar próximo da morte. Muitas vezes a gente não tem nem dimensão do que é isso. Nunca aconteceu, nunca passei por isso, não tenho esse negócio como uma coisa muito importante para mim. Mas vai chegar esse dia. E para quem já chegou esse dia e já teve a oportunidade de ver a morte de perto, entenda isso. O único que venceu a morte foi Jesus Cristo. E ele venceu por nós. Nós não somos mais escravos disso. Nós não somos mais escravos desse pensamento. Se tiver que vir morte sobre nós, glória a Deus. A morte para nós é lucro. Cristão que teme a morte
não entendeu que a esperança dele é viva. O cristão que teme a morte não entendeu que nós vencemos a morte em Jesus Cristo. Hebreus 2, capítulo 2, verso 14 e 15. Abram comigo, por favor, para a gente ler. Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15. Hebreus está lá no final da Bíblia, um pouco antes de Tiago. Capítulo 2, versos 14 e 15. Diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E o 15, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, a palavra nos assegura que o Senhor Jesus Cristo nos livrou dessa escravidão. E a palavra afirma que aqueles que têm pavor da morte vivem uma vida de escravidão. O 15 fala: livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Ou seja, porque nós temos medo da morte, nós podemos viver uma vida de escravidão. Queridos, nós somos libertos disso na cruz. Não fomos libertos disso só na cruz. Nós somos libertos disso porque Jesus morreu na cruz e nós morremos com ele. Porque Jesus foi sepultado e nós somos sepultados com ele. E porque Deus ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, nós somos ressuscitados com ele. É porque nós passamos por isso que nós somos libertos da condenação. E hoje nós temos nova vida. Voltando ao boletim. Por isso, para os que passaram pela cruz e, portanto, pertencem ao Senhor, a morte já não é o fim, mas o adormecer, até o dia em que ele vier a nos levar consigo. Como diz Paulo, e aqui eu vou ler, pode deixar, irmãos. E aí vocês acompanham, por favor, no boletim. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Eu sei que o texto é longo, queridos, mas eu convido vocês a lerem de novo com calma depois. Mas o que o texto está nos dizendo é que nós, os que cremos no Senhor Jesus Cristo, que passamos pela cruz, que somos salvos, não enfrentaremos a morte, mas nós dormiremos. Nós ressuscitaremos quando o Senhor voltar, em corpos glorificados. E então teremos um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E não somente ele afirma isso, como ele fala para que nós devamos nos consolar com essas palavras. São essas palavras que nós devemos usar diante da morte. De que o sono, de que a morte de um cristão não é a morte, mas é um dormir. E agora, com esse pano de fundo, voltamos a 1 Pedro, capítulo 1, versos 10 e 12, para contemplar a grandeza da salvação. Fomos libertos da escravidão do pecado em Cristo. Não estamos mais debaixo da ira de Deus e da sua condenação. Somos verdadeiramente livres. Então, a salvação de que Pedro está dizendo aqui, somado ao que foi dito nos versos 3 ao versos 9, do primeiro capítulo, é uma salvação que nos liberta da morte. Não mais a morte tem poder sobre nós. Nós não temos mais pavor da morte. Ela não traz mais peso sobre nossa vida. E agora no verso 10 e 11 diz:
Vamos ler juntos? Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. Ou seja, a vitória que proclamamos não é uma espécie de improviso. Ela está firmada na revelação de Deus, sendo revelada visivelmente desde que o primeiro cordeiro foi imolado. Muito antes de recebermos a revelação completa do Evangelho, os profetas já se debruçavam sobre a nossa salvação, reconhecendo-a como graça e investigando o seu cumprimento. Aqui, meus irmãos, provavelmente Pedro está mencionando o que Jesus mesmo disse lá no capítulo 13, versos 16 e 17 de Mateus, em que Jesus diz assim: bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Então, é dessa salvação que os profetas estavam falando. É disso que eles estavam falando. E mais do que isso, é isso que eles buscavam entender o que aconteceria. Pensem só. Quando a gente lê lá, por exemplo, em Isaías, em Oséias, Joel, Jeremias, tantos profetas falando sobre o que viria a acontecer, sobre a salvação que pertencia ao Senhor, Isaías descreve a morte do Senhor, descreve o sofrimento dele, mas eles não sabiam quando, eles não sabiam quem, eles não sabiam como, nem de que jeito isso aconteceria, mas eles sabiam o que o Senhor falava para eles. Mas isso, para eles, era motivo de muita curiosidade e de ansiedade também. Pensem só, eles que viviam um período de, muitas vezes, de exílio, de escravidão, de guerras, de sofrimento, debaixo de reis que eram reis que rejeitavam e ofendiam ao Senhor abertamente, eles deviam olhar para isso e falar: Senhor, até quando? Até quando a nossa salvação não vai vir? Né? Então, queridos, como nós somos bem-aventurados em conhecer a nossa salvação, e não só em conhecer a nossa salvação, mas passar pelas provações sabendo da nossa salvação. Esses homens do Antigo Testamento passaram por muitas provações, mas eles não tinham discernimento ainda. Mas nós temos. Como nós somos bem-aventurados, é disso que Jesus está falando. Quando ele fala para Pedro, quando ele fala para os discípulos dele, que bem-aventurados são vós, por terem visto e ouvido essas coisas. Porque hoje nós temos a espada na mão, nós temos a armadura do Senhor, para combater essas tentações e essas provações que nós passamos. Saber que nós vivemos num período curto, num mundo mau, em meio à morte, mas em que em breve seremos arrancados daqui para a glória do Pai, para a eternidade sem pecado, sem sofrimento. Voltando ao boletim. Isaías, Jeremias e tantos outros profetas do Antigo Testamento viveram apenas imaginando e investigando o que significavam as revelações que o Pai lhes dava. Isaías, que escreveu, vamos ler juntos? Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isaías, que escreveu isso, não tinha entendimento do que aconteceria. Ele não tinha ideia do que aconteceria. Então, ele podia apenas imaginar como seria a tamanha obra e as suas consequências. O que queria dizer essas coisas? O que queria dizer ser sarado quando tudo isso viria a acontecer? Queridos, o capítulo 11 de Hebreus narra claramente a vida desses homens. Homens que foram cerrados ao meio. Homens que foram crucificados de ponta cabeça. Que foram pisoteados, foram chicoteados, foram presos injustamente, difamados em público, apanharam, tiveram membros decepados. João Batista teve a sua cabeça cortada. Esses homens, João Batista ainda pôde presenciar a salvação, o Messias.
mas os outros não. Todas essas coisas aconteceram e pela fé, eles suportaram essas coisas. Hebreus 11:13 diz: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Esses homens não conheciam o reino de Deus. O reino de Deus não havia chegado à terra ainda. O Messias não havia chegado. Eles estavam sofrendo tudo isso pela fé. Tudo isso que estava acontecendo na vida deles, estava acontecendo e eles apenas imaginavam. Eles apenas investigavam. Eles apenas perscrutavam. O que será que isso quer dizer? Voltando ao boletim, a graça de Deus que eles provavelmente imaginavam era uma graça que concedia salvação e redenção para o povo de Deus somente. Para muitos judeus era difícil e até inconcebível admitir que os gentios seriam igualmente alcançados. Isso fica evidente, por exemplo, quando Deus manda Jonas pregar em Nínive. E ele desobedece, pois sabendo que Deus era um Deus cheio de graça, Jonas sabia que ele poderia salvar aquele povo gentio e demonstrar assim sua graça e misericórdia. Jonas 4:2 diz assim: e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi por isso o que eu disse, estando ainda mais na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e te arrependes do mal. Então, queridos, esses profetas, além deles não terem dimensão de como essa salvação se daria, além de tudo isso, muitos deles, como a gente pode ver Jonas, por exemplo, não tinham ideia de que a salvação atingiria não somente a judeus, mas a gregos e gentios também. Eles não tinham ideia e até achavam inaceitável que o Messias viria libertar não somente o povo judeu, mas que agora toda a humanidade teria acesso ao trono de Deus. Afinal de contas, como pode? Nós fomos libertos do Egito. Nós somos o povo escolhido de Deus. E agora todo mundo vai ser também? Pera lá. Não dá, né? Esse povo que ofende ao Senhor o tempo inteiro, agora o Senhor vai chamar de seu povo também? Não. Não vai dar, não. Então, dentro do povo judeu, dentro dos profetas do Senhor, esse sentimento também existia. E é por isso que nós vemos muitas vezes em Atos, ou nas cartas paulinas, ou até nas cartas de Pedro, ele falando que a salvação é para todos. Ele não quer dizer para todos, para todas as pessoas, porque se fosse assim, estava todo mundo salvo. Deus podia simplesmente acabar o mundo hoje, estava todo mundo salvo. Ele diz para todos, judeus e gregos e gentios, judeus e não judeus. Louvado seja o Senhor. Tem algum judeu aqui? Eu não sou judeu. Eu não sou do povo judeu. E se não fosse por causa da graça do Senhor, eu não seria salvo também. Nós somos gentios. Nós somos o povo que não era judeu. E é por causa disso, por causa da graça e misericórdia do Pai, que nós somos povo dele hoje. O que Pedro está nos dizendo é que a salvação já era algo tão grande na época dos profetas que eles usaram o seu tempo para investigar e examinar suas maravilhas, tentando entender quando e como ela finalmente se tornaria realidade para nós. Esses homens santos do Senhor buscavam entender a salvação com todos os seus corações, entender quem era o Messias e o que significava o seu sofrimento e a glória vindoura. Hoje, nós temos um ponto de vista de vantagem, porque hoje é muito fácil a gente pegar nossas Bíblias e falar assim: a nossa salvação é Jesus de Nazaré. A nossa salvação, o nosso Messias, é um Messias nascido numa manjedoura em Belém, sem estrutura nenhuma, perseguido. A nossa salvação é o Filho de Deus, Deus e homem ao mesmo tempo, que foi traído, humilhado, entregou sua vida numa cruz, nos fazendo morrer com ele. Foi sepultado e ressurreto ao terceiro dia para nos dar vida.
e vida em abundância. Hoje é muito fácil a gente falar isso. A gente sabe essas coisas. Mas esses homens queriam saber o que eram essas coisas. Para nós hoje, isso é claro. Amém, irmãos? Hoje para nós é claro que Jesus Cristo é a nossa salvação. Mas eles ansiavam pelo Messias. Eles ansiavam pela libertação do povo. E o verso 12, vamos ler juntos. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas por meio daqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus. Coisas que até os anjos anseiam observar. Esses mesmos profetas sabiam que as revelações que haviam sido feitas a eles se cumpririam em um futuro distante deles, que eles ministravam para gerações futuras. Porém, mais importante que gerações futuras, para gentios alcançados pela graça soberana de Deus. Queridos, nós somos herdeiro de toda essa esperança do Antigo Testamento. Toda essa esperança veio e recaiu sobre a igreja. Aquilo que foi formado no momento em que Jesus ressuscitou. Deus deu ao Senhor Jesus Cristo um povo para chamar de dele. Somos nós, esse povo. Nós somos herdeiros, nós que somos a igreja, somos herdeiros de toda a esperança. Enquanto os profetas inquiriam tantas coisas e se perguntavam, imaginavam, nós podemos entender, experimentar e ver os benefícios de todas essas promessas. Vamos ler Hebreus 11, 39 e 40? Vamos ler juntos? Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé não obtiveram. Contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, o que o texto está dizendo para nós? Ele está dizendo que esses homens não viram o resultado da sua fé. Ele está dizendo que eles não foram aperfeiçoados antes de nós. O Senhor não deu a eles um corpo glorificado antes de dar a sua igreja junto. Então, assim como eles viveram aquele tempo, nós estamos vivendo o nosso. Gerações futuras vão viver a deles. E todo esse povo, chamado de povo de Deus, vai ser aperfeiçoado em um único momento. Na verdade, esse povo todo foi aperfeiçoado na morte e ressurreição de Jesus Cristo. E se tornou povo. Então, nós fomos feitos um povo, nós aqui hoje, assim como Moisés, Abraão, Davi, Jacó, todos esses homens hoje fazem parte também do povo de Deus. E eles foram todos aperfeiçoados e terão glorificados, assim como quando o Senhor voltar. Então, a graça de Deus, que eles provavelmente imaginavam, voltando ao boletim, era uma graça que concedia salvação e redenção para o povo de Deus somente. Não, pera, eu me perdi. Isso. Isso, lá. Pedro deixa duas coisas claras no verso 12. Que a mensagem agora anunciada pelos apóstolos é a mesma anunciada pelos profetas no passado. Que a salvação pregada por meio do Evangelho é a salvação que Moisés, Isaías, Oséias e tantos outros anunciaram e ansiavam antes deles. Então, vocês podem ver que o verso 12, ele passa essa mensagem. Ele passa a mensagem de que a mensagem que os profetas anunciaram no passado é a mensagem que hoje os apóstolos anunciam também. Ou seja, ele está tirando alguma premissa que pode ou poderia existir de que a mensagem mudou. De que o Antigo Testamento anunciava uma coisa e agora os apóstolos anunciam outra coisa. Então ele vai falar no verso 12:
A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas por meio daqueles que pregam o evangelho. Então a mensagem que era anunciada antes, agora são anunciadas por aqueles que pregam o evangelho. Queridos, existe uma ideia de que o Novo Testamento ele é diferente do Antigo Testamento. Uma ideia de que o Antigo Testamento ele não deve ser usado mais. De que o Antigo Testamento ele fala algumas coisas lá, mas aquilo fica para o arquivo da história. O que importa mesmo é o Novo Testamento. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que os profetas anunciavam as mesmas coisas que eles anunciam hoje. Hoje, com a revelação completa. Mas no Antigo Testamento, tudo apontava para Jesus Cristo. O plano de redenção do Senhor começou antes da fundação do mundo. Quando a gente vê alguns exemplos do Antigo Testamento, por exemplo, quando a gente vê quando a morte entrou, como que Deus cobriu o homem? Deus foi lá, quando o homem pecou, e o homem estava com vergonha, se cobriu com folhas, Deus imolou animais, que provavelmente eram cordeiros, logicamente faz sentido, a Bíblia não fala, mas eu não posso afirmar, mas provavelmente eram, tira a pele desses animais, derrama sangue e cobre os homens. Cobre Adão e Eva, para que eles não passassem mais vergonha. Isso é uma analogia ao quê? Senão ao sangue derramado para que nós fôssemos cobertos. Ou, e aí já é um pouco maior a analogia, né? Quando o povo de Deus é feito cativo e escravo no Egito. Ou seja, nós, antes de conhecer o Senhor Jesus Cristo, somos escravos do pecado. Somos escravos do mundo. Somos escravos da morte, como a gente acabou de ler. Uma vez que o povo de Deus, simbolizando nós, são feitos escravos no Egito, Deus vem e providencia a salvação. A salvação não vem de Moisés, a salvação não vem dos homens, a salvação não vem de um herói, não vem de um político, não vem de um presidente, não vem da Câmara dos Deputados, não vem do faraó, vem do Senhor. Moisés não poderia ter feito nada do que ele fez para convencer o coração de faraó. Fato é que Deus endureceu o coração de faraó, para que o faraó só agisse quando Deus quisesse, mostrando que a soberania do Senhor é até na salvação dele. Queridos, então Deus endurece o coração de faraó, e quando vem o anjo da morte, Deus manda o povo dele fazer o quê? Passar sangue em cima da porta, do umbral da porta. E onde tivesse sangue, aquele anjo da morte não entraria, e não levaria o primogênito. Simbolizando de quem é esse sangue? De Cristo. Aonde existe o sangue de Cristo, a morte não entra. Nós estamos debaixo desse sangue. Nós estamos cobertos pelo sangue. Hoje nós somos alvos mais que a neve diante do Senhor. Então, olha só, e aí então vem o Senhor com a mão poderosa dele e tira o povo debaixo da mão do faraó e do Egito, que representa o mundo. Sempre que vocês lerem o Egito na Bíblia, ela representa o mundo. Tira o povo de lá e faz o quê? Abre o mar. Quem abriu o mar? Deus abriu o mar. O povo estaria fadado a morrer se Deus não tivesse aberto o mar. Mas Deus abre o mar. Ele usa Moisés e abre o mar. E o povo passa pelas águas. O que isso simboliza? O nosso batismo. Nesse momento, nós somos batizados, e então nós tornamos povos de Deus. E aí, quando nós saímos do outro lado, então agora nós estamos em Canaã, que é a nossa vida. É onde nós somos aperfeiçoados, onde nós caímos, onde nós sofremos perseguição, onde nós sofremos aflições, enfrentamos todo tipo de situação. Mas o Senhor provê. Ele provê uma coluna de fogo, Ele provê um maná, Ele provê tudo que nós precisamos durante a nossa vida, até nós chegarmos na Terra Prometida. Então, queridos, isso, se não é uma analogia ao Senhor Jesus Cristo, o que é? Ou, quando Adão e Eva, quando o Senhor foi formar Eva, o Senhor tirou da costela de Adão.
Olha só, o pecado nem havia entrado no mundo. O Senhor coloca Adão para dormir, tira a costela e agora ele tem uma esposa. Jesus Cristo foi crucificado na cruz, ferido na costela, sepultado, e quando ele é ressuscitado, ele tem a sua noiva, que é a igreja. Quantas analogias, quantas coisas apontam para o Cordeiro de Deus no Antigo Testamento. E o que Pedro está fazendo aqui é mostrando que o Antigo Testamento e o Novo Testamento apontam para Jesus Cristo. Que a mensagem é uma só. Que tudo converge em uma pessoa, o Filho de Deus. Então, essa é a primeira coisa que ele deixa claro. E a segunda, que o Espírito de Cristo que estava nos profetas mencionado no verso 11 é o mesmo agora chamado de Espírito Santo, enviado nos céus e que agora conduz os apóstolos e o povo de Deus. Então o que ele está dizendo aqui é que o mesmo Espírito que estava lá nos profetas é o mesmo Espírito que agora conduz os apóstolos no Novo Testamento e agora na igreja e depois do Evangelho. Essa salvação é tão grande e incompreensivelmente graciosa que Pedro nos diz que até os anjos, maiores em força e poder que nós, homens, segundo Pedro 2,11 fala sobre isso, desejam perscrutá-la. Os anjos não conseguem entender a grandeza da salvação de homens caídos. Os anjos não conseguem experimentar essa misericórdia, tão pouco sentir a gratidão que sentimos. Somente nós, que fomos em muito perdoados, poderemos um dia ter uma compreensão total do preço que foi pago por cada um de nós. Se profetas piedosos dedicaram a vida para investigar e examinar nossa salvação, e se até os anjos anseiam contemplá-la, não devemos tratá-la com indiferença ou negligência. Essa salvação é a resposta do Pai para o nosso pecado. É o remédio que custou a vida do seu Filho e que hoje nos dá livre acesso ao trono da graça. Amados, isso que Pedro está falando é tão profundo e deveria trazer uma transformação tão grande na nossa vida, que se vocês pegarem a Bíblia de vocês e forem para o verso 13, o próximo versículo depois desse, Pedro vai dizer assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Se nós tivermos compreensão dessas coisas, compreensão da salvação, de quão grande ela é por nós, compreensão do que nós somos libertos, compreensão do peso que a morte traz na vida do homem, e de que hoje isso não tem mais peso sobre nós. Se nós tivermos entendimento da nossa esperança viva, de quão bendito é o Senhor por ter feito isso, quão bendito é o Senhor por todas as coisas que Ele tem feito por nós, pela misericórdia dEle, pela graça dEle. Quanto mais próximo nós chegamos desse entendimento, mais próximo nós vamos chegar de cumprir o que Pedro está dizendo no verso 13. Cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Para que o nosso entendimento esteja cativo ao Senhor. Para que o nosso entendimento esteja completamente voltado para a graça do Senhor. Que nós dependemos dela. Não dependemos do nosso esforço, não dependemos do nosso agir, não dependemos dos nossos planos, que nossos planos todos estão fadados ao fracasso. Todos eles. E essa salvação tem nome: Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança viva. E é por Ele que vivemos, nos movemos e existimos. Tratar a nossa salvação com indiferença é tratar nosso Salvador com indiferença. Que o Senhor nos ensine e restaure diariamente a alegria da nossa salvação em Cristo Jesus. Amém. Paizinho amado, coloco diante de Ti, Pai, cada coração aqui, o meu coração, a minha casa, a minha família, cada família aqui representada. Pai, que nós tenhamos discernimento diariamente de tão grande salvação, Pai. Que nós tenhamos discernimento do preço que foi pago por nós, Pai. Que a nossa alegria seja visível,
que nós testemunhemos, Pai, onde quer que nós estivermos, Pai, do Teu Filho Jesus Cristo. Que nós sejamos um povo que mostra gratidão, mas acima de tudo, fidelidade ao Senhor, Pai. Que nós não o envergonhemos nessa terra. Que nós tenhamos nossa mente cativas ao Senhor, Pai. Nós amamos o Teu Filho, nós amamos ao Senhor e nós entregamos diante do Teu trono as nossas vidas. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.